Salve, salve, meus queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse domingo, que nós, aqui do Portal Paz, podemos estar junto com vocês. Domingo é sempre um dia muito especial, é o dia que às vezes reunimos as nossas famílias e podemos já começar a estruturar todo o processo da semana e principalmente os- a vontade de vencer. Eu acho muito engraçado que nós temos no grupo nosso ah, o Robson, que toda segunda-feira ele nos manda uma mensagem de incentivo dizendo: Ó, chegou a segunda-feira, o melhor dia da semana. Então a gente aprendeu a acabar mudando um pouco esse conceito de segunda-feira. Então agora todos os dias são os dias melhores da semana. E hoje é um dia maravilhoso da semana, que é o domingo. E nesta sessão de preces nós mudamos um padrão, né? A gente parte para a terceira parte das preces, onde elas começam a ser direcionadas para os encarnados. E então, venha junto, nos acompanhe, vamos continuar esse trabalho, esse estudo, e tendo este modelo das preces que Kardec nos traz. Espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar sempre o like e os comentários sobre assuntos, sobre temas, sobre preces. Enquanto isso, a gente pede ao Tiago que faça a prece de abertura. Olá, pessoal, tudo bem? Vou convidar todo mundo a fechar os olhos agora, tentar acalmar um pouco a mente, respirar fundo. Amado e sublime Deus, muito obrigado pela oportunidade desta reunião, de estar mais uma vez presente com meus queridos irmãos. E não estou falando somente do Robson e do Jodilei, mas de todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento. Que o Senhor permita que o seu amor possa fluir por todos os nossos corações, até daqueles que estão no outro plano e nos acompanhando, para que juntos formemos uma egrégora de paz e de amor. Que neste domingo possamos com humildade trabalhar em seu nome e viver um pouco da sua luz. Gratidão por tudo. Que assim seja. Que assim seja. E assim será. É a terceira sessão aqui, está o título Prece pelos Encarnados, e a primeira prece é por alguém que esteja em aflição. E é uma prece que deve acompanhar a gente sempre, porque nenhum de nós está vivendo no mar de rosas, né? Todos estamos no planeta de provas e expiações. Então, quando não é a gente mesmo, é alguém próximo, ou alguém às vezes não tão próximo, mas que a gente gosta, né? Que a gente queria que tivesse bem. Então, sempre alguém está passando por alguma aflição. E a instrução preliminar diz o seguinte: se é conveniente que a prova do aflito siga seu curso, ela não será abreviada pelo nosso pedido. Porém, seria ato de impiedade se o desencorajássemos porque o pedido não é atendido, já que na falta de cessação da prova, pode-se esperar obter qualquer outra consolação que modere a amargura. O que é verdadeiramente útil para aquele que sofre é a coragem e a resignação, sem as quais o que suporta não tem proveito para si, pois será obrigado a recomeçar a prova. É, pois, em direção a este objetivo que é preciso dirigir nossos esforços, seja pedindo aos bons espíritos em favor dele, seja levantando-lhe o moral pelos seus conselhos e encorajamentos, seja também auxiliando-o materialmente se for possível. A prece, nesse caso, também tem um efeito direto, dirigindo
sobre a pessoa, por quem é feita uma corrente fluídica com o objetivo de lhe fortalecer o ânimo. É interessante porque essa é uma das preces das quais mais é solicitada para a gente. Jordelei, o Portal Paz, aqui está o nome de um ente querido, está precisando de ajuda, né? Uma pessoa assim, ou seja, a gente recebe muito pedido desse tipo de prece. E claro que as preces realizadas sempre têm benefício. Aqui está, Kardec reforça muito isso no prefácio de todas as preces. Mas uma das coisas que a gente precisa entender na prece dirigida a outra pessoa, é o sentimento que nós carregamos por aquela pessoa. Então, por exemplo, para mim, fazer uma oração para Robson, para Tiago, vai ser muito forte a oração. Por quê? Porque eu convivo com eles. Eles estão no meu círculo de sentimentos, de amizade. Agora, Jordelei reza pelo fulano de tal, nascido em tal data, né? 28 de fevereiro de 95. Né? Estou chutando aqui um. Eu não sei quem é o fulano. Eu não consigo nem ter a imagem do fulano. Minha prece vai ser direcionada, porque Jesus dizia que quando dois ou mais em meu nome estiverem em prece, ali eu estarei, né? E então a prece chegará. Mas como seria a força da sua prece para aquele irmão? Recentemente nós comentamos em alguma das lives sobre o processo da terceirização. A gente sempre pede para que outros façam aquilo que nós poderíamos fazer. O Jordelei reza melhor, o Robson tem a oração mais estruturada, então a gente vai sempre elegendo alguém que a gente acredita que possa fazer melhor que nós. Mas ninguém pode ter o amor que nós temos. Ninguém pode carregar o sentimento que nós carregamos. Então, uma prece dirigida, ela tem uma força incrível, uma força descomunal, né, em termos de benefício. E a gente vai ver agora, na maneira que Kardec estrutura, na maneira que as preces vão ser direcionadas. E eu já passo para os meus irmãos comentarem, mas relembrando que na prece vai ter um momento que nós vamos deixar uma parte em branco, né? Vai ficar um silêncio. Quando tiver isso, é porque você precisa ou pode colocar o nome de alguém, mesmo quando assiste esse vídeo. Quer falar antes, Thiago? Sim, posso falar. Ok. Eu já até comentei em outro vídeo nosso, uma frase de Chico sobre a prece, que ele dizia que se nós tivéssemos a real dimensão do poder da prece, a gente passaria o dia inteiro de joelhos, né? E ouvindo essa parte do inicial do Robson, já me veio logo na cabeça outra parte do Evangelho, que é bem-aventurados os aflitos, que e a gente já foi discutir isso, já caiu várias vezes, acho que no Evangelho, né? De terça-feira, algumas e algumas vezes, e toda vez que eu faço o Evangelho, não passa muito tempo, sei que não cai essa parte. É bem Capítulo recorrente para 5. mim. É bem recorrente para mim. E que fala justamente sobre isso, né? Que é da possibilidade que a gente tem de testar, de evoluir, passar pelas nossas provas, né? Porque aqui é algum de aflição, não tem jeito, não tem como a gente fugir, como o Alves colocou no começo, em algum momento, se você não está aflito, tem alguém muito próximo de você que está aflito, se alguém muito próximo você não está aflito, pega um café, espera um pouquinho, que logo logo alguém vai ficar aflito, então não tem como. E mais importante do que palavras, estruturas rebuscadas,
É o sentimento por trás da prece. O verdadeiro sentimento por trás da prece. E quando a gente faz isso, não importa a forma, às vezes você pode até ficar quieto e fazer de forma mental, mas se você colocar o seu amor ali, o sentimento direcionado para a pessoa, ele vai ter muito mais efeito do que uma eloquência maravilhosa que alguém pode ficar falando aqui durante 2, 3 minutos e a gente pensando que é uma prece muito bem direcionada. Nada supera o amor individual de cada um de nós, a não ser o amor coletivo, que um dia a gente vai conseguir alcançar. Então, acho que toda vez que a gente faz uma prece, é uma oportunidade que a gente tem de treinar o nosso amor. Porque, como bem dito já por Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas, a gente esquece dessas duas lições. E é por isso que a gente está aqui. E através da prece a gente pode exercitar isso. Passo para ti, Robson. Isso que você falou de coletivo agora no fim é exatamente o que me veio primeiro, né? É de como, às vezes, em vez da gente pedir alguém para rezar pela pessoa que está aflita, ou eu estou aflito e peço para a pessoa rezar para mim, né? Às vezes eu deveria pedir para a pessoa rezar comigo, né? Então, tem um hábito, né? Tanto dos católicos como dos evangélicos, mas eu vejo que os católicos têm muito isso, né? De ter reuniões mesmo só para prece. Então, assim, nós vamos reunir só para rezar o terço, nós vamos reunir só para fazer a novena, né? E às vezes tem uma intenção, mas mais importante do que a intenção é aquela regularidade, né? Então eles já sabem assim, olha, a gente precisa se fortalecer enquanto grupo e a gente precisa se fortalecer enquanto conexão com Deus, né? Conexão com essa energia que pode nos consolar, que pode nos aliviar, que pode nos encorajar, né, diante das aflições. Então, eu acho que às vezes, né, em termos de caminho individual, essa é uma coisa que fica perdida, né? Então, uma coisa que às vezes tem no espiritualismo, que é essa coisa muito independente, muito estudo mental e muito, né, uma coisa assim, muito cognitiva. Falta esse momento de entrega e falta esse momento de entrega em conjunto, que nós estamos ali, todo mundo tem a mesma crença, a mesma fé, e a gente está comungando aquilo, né? A gente tá trocando aquela energia ali com as outras pessoas. E aí uma das coisas que eu acho, né, que a gente devia ter, pensar um mecanismo, acho que um dos mecanismos é o Evangelho no Lar que a gente faz juntos, né, na terça-feira, é fantástico por causa disso, porque a gente está rezando com 400 pessoas de uma vez, né? Olha que energia maravilhosa. Então, eu vou ler a prece. Ela é curta e talvez depois da prece, se tiver outras considerações, aí vocês podem ficar à vontade. Então, Kardec escreveu assim: Meu Deus, cuja bondade é infinita, dignai-vos em suavizar a amargura da situação de, se assim for, a vossa vontade. Bons espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico para apará-lo nas suas aflições. Se no seu interesse elas não puderem lhe ser poupadas, fazei-o compreender que elas são necessárias para o seu adiantamento. Dai-lhe a confiança em Deus e no futuro, e elas se tornarão menos amargas. Dai-lhe também a força de não se entregar ao desespero, que lhe faria perder os frutos do seu sofrimento e tornaria sua posição futura ainda mais difícil. Conduzi meu pensamento até ele e que eu o ajude a manter sua coragem. Eu não tenho nada a comentar, Robson. Ele colocou vários parênteses aqui para fazer uma versão no feminino. Como a gente ainda tem uns minutinhos, acho que eu vou ler a versão no feminino antes da gente encerrar, né? Mas uma coisa que eu teria a comentar é assim, né? Essa linguagem de Kardec, né? Muito dessa época que ele viveu, de usar as palavras culpado, sofrimento, né? Ainda tem a ver com esse contexto que ele vivia.
Se a gente troca essas palavras, né, por palavras que querem dizer a mesma coisa, né, por exemplo, redenção, resgate, aprendizado, né, se a gente troca dor e sofrimento por aprendizado, se a gente troca, né, amargura por oportunidade de resgate ou por resgate, a gente vai entender, é esse sentido que ele quer dar, né? Não é como se tivesse um sofrimento proposital, é como se o sofrimento faz parte do crescimento, né? Mas aí a outra pessoa está em aflição e ele está pedindo por auxílio a essa pessoa que está em aflição. Então agora eu vou ler no feminino, que aí ficam duas versões da prece, que se a pessoa quiser voltar aqui depois para rezar por uma pessoa do sexo feminino, fica mais fácil, né? Meu Deus, cuja bondade é infinita, dignai-vos em suavizar a amargura da situação de... Se assim for a vossa vontade. Bons Espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico para ampará-la nas suas aflições. Se no seu interesse elas não puderem lhe ser poupadas, fazei-a compreender que elas são necessárias para o seu adiantamento. Dai-lhe a confiança em Deus e no futuro, e elas se tornarão menos amargas. Dai-lhe também a força de não se entregar ao desespero, que lhe faria perder os frutos do seu sofrimento e tornaria sua posição futura ainda mais difícil. Conduzi meu pensamento até ela e que eu a ajude a manter sua coragem. Tu gostaria de falar alguma coisa, Tiago? Somente desejar um belíssimo domingo a todo mundo que acompanha esse trabalho. Um beijo grande no coração de todos vocês, gente. É isso aí. Paz e luz a todos.